reforma possibilitou o surgimento das religiões protestantes, como a evangélica, e ainda muitas mudanças sociais, como o direito à informação e conhecimento, que até então apenas a Igreja Católica detinha. Apesar da sua importância histórica, muita gente acaba se esquecendo da reforma protestante. E o Dia das Bruxas, comemorado no mesmo dia, parece coincidência? Será que é uma coincidência, né? Muitas vezes, infelizmente, se torna o protagonista dessa data. Vamos ver. No dia 31 de outubro, é comemorado pelos cristãos evangélicos o Dia da Reforma Protestante. Há quase 5 séculos, Martinho Lutero fixou na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. O documento revolucionou o modo de entender a salvação e a leitura da Bíblia. Mas será que as pessoas de hoje sabem que a reforma é comemorada no dia 31? Agora pegou. Dia 31 não sei não. Não. Nem ideia? Nem ideia. Você sabe o que é comemorado no dia 31 de outubro? Eles falam que é dia das bruxas, né? Halloween. Também é comemorada a reforma protestante, você sabia? Não. Por que você acha que as pessoas lembram mais do Halloween do que da reforma protestante? Porque o Halloween é divulgado e a reforma não é. E você acha que essa data comemorativa da reforma devia ser mais divulgada? Acredito que sim. As pessoas acham muitas vezes que a religião está ligada somente à igreja, mas não procuram saber como que foi que chegou a acontecer isso tudo, a divisão das igrejas. O que é comemorado no dia 31 de outubro? Sei. O quê? Não, eu não sabia não, é porque meu pastor falou na igreja. Que é o quê? Que é o da reforma protestante. Não vou esquecendo, que vem se me perguntar, eu não vou esquecer. É isso mesmo, tomara que não esqueça, mas principalmente estiver assistindo o Sempre Feliz para falar sobre esse assunto, né? Esclarecer ainda mais, informar você que estava desinformado, para isso que a televisão existe também. Em nosso programa, eu recebo a historiadora Silvia Lima e o pastor da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Newton Giese. Tudo bem, queridos? Bem, Obrigada obrigado. por terem vindo. Obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Giese mesmo que fala? É Giese. Nossa, nada a ver, né? Eu falei totalmente errado. Você tem descendência alemã? Meus antepassados são alemães. São Giese. Giese. Oh, tá bom, gente. Newton Giese. Que bom, obrigada mais uma vez. Então, a gente vê ali a moça falando que sabe mais do Halloween do que da reforma, porque o Halloween é mais divulgado, claro. Né? Todas as televisões seculares, não cristãs, as lojas fazem propagandas e sempre pegam alguma coisa que está acontecendo para fazer uma ponte, para vender alguma coisa ou para alertar as pessoas, e acaba isso ficando muito mais na mente das pessoas. Vocês acham também que, por outro lado, a igreja fala muito pouco, ensina muito pouco sobre a reforma? Eu acho também que a cultura norte-americana ela influencia demais o Brasil, né? Então tem todo esse imperialismo norte-americano que, infelizmente, a gente acaba importando tudo sem critério nenhum, né? Então essa questão cultural é muito forte. A igreja, eu acho que recentemente que ela está começando a acordar para essa necessidade de marcar também as datas históricas, divulgar mais, informar a igreja melhor. Eu acho que isso tem melhorado, Márcia. Embora concorrer com o Halloween está difícil, porque chama muito mais atenção e como aquela moça mencionou, é muito mais divulgado, ainda é difícil, mas eu creio que a igreja está melhorando. Assim, eu acho que hoje, se a gente pensar em 5, 10 anos atrás, nem se falava. Hoje já tem muitos pastores comemorando, muita gente falando, então eu acho que a igreja está crescendo nesse aspecto. Que bom. Eu fico feliz porque a Rede Super, eu sei que tem ajudado nesse aspecto, porque a gente, desde que a Rede Super existe como uma rede cristã, porque ela já existia antes, né? 13 anos atrás, a gente todos os anos, praticamente todos os programas falam sobre a reforma protestante, que é muito importante, né? A gente trazer informação e alertar e lembrar por que existe a reforma. E pastor Newton, qual a diferença, né? Sua igreja é de confissão luterana, para que as pessoas entendam. Qual a diferença de uma igreja evangélica que não seja de confissão luterana?
Bom, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, vamos dizer, nasce com esse movimento da Reforma que foi conduzido por Martim Lutero em 1517. E naquele tempo a pregação era muito uma pregação que destacava muito Deus como juiz. Então, alguém severo e Deus justo que ia dar a cada pessoa o que ela merece. Se ela fez coisas boas, ela é abençoada. Se ela fez coisas ruins, ela vai ser castigada. Então, essa ideia de que Deus é justo e que Ele vai castigar os maus, atormentava também bastante as pessoas. E que depois da morte todos iriam para o purgatório. Então, essa ideia do purgatório era um lugar de sofrimento onde estavam meus parentes e eles não podem fazer nada para sair de lá, mas eu que estou vivo aqui na Terra posso fazer algo. E uma dessas coisas que eu podia fazer era comprar as indulgências, as boas obras dos santos e as relíquias da igreja. Isso então ia ajudar os meus parentes a sair do purgatório mais rapidamente. Então, em cima dessa pregação de um Deus que provocava muito medo nas pessoas, em cima dessa realidade, dessa situação, surge esse movimento da Reforma em 1517. E o que esse movimento significou na época e significa até hoje para nós cristãos? Na época foi a mudança de um novo tempo, uma nova era, né? Porque a Idade Média toda foi controlada pela Igreja Romana. A Igreja Romana tinha todo o poder econômico, social, político, religioso. Ela foi a grande senhora da Idade Média, controlava tudo e todos. E o crescimento intelectual, comercial, urbano ficou completamente estagnado porque ela mantinha um domínio absurdo, uma opressão muito forte. Com a reforma, né, além de todo a renovação espiritual, religiosa, foi possível o renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento das ideias, o iluminismo, né? Então foi realmente o renascer do ser humano, né? O período que a igreja governou foi conhecido como Idade das Trevas. E a reforma foi um dos fatores que provocou essa mudança e limitou, restringiu o poder da igreja romana e trouxe esse novo tempo chamado Idade Moderna, onde houve essa série de renascimentos, né? Como se o homem tivesse de fato renascido, né? Depois de 10 séculos de trevas, né? Com certeza. Isso fez com que as pessoas, a partir daí, eu sei que Lutero enfrentou, não só ele, como os amigos, né, que também ajudaram, fizeram parte desse movimento tão importante. Eles enfrentaram, com certeza, né, situações muito difíceis, como qualquer pessoa que venha a descobrir que, de repente, de uma certa forma, ela não pode mais ser manipulada e ela tem que sair daquele esquema. Então, é algo corajoso, né? Com certeza, foi um instrumento de Deus mesmo, né? Deus escolheu Lutero ali por ver o seu amor por ele, a sua paixão por ele, o desejo que ele tinha em aprender mais dele, e isso é muito lindo, né? Isso fez com que as pessoas aprendessem um pouco mais a pensar, a receber um pouco uma informação, mas a gente ainda vê hoje muitos líderes manipuladores, muitas religiões ditas até cristãs, evangélicas, que manipulam seus fiéis, porque as pessoas ainda muitas vezes continuam assim, se deixando levar por algo que muitas vezes distorcido da palavra, manipulado de certa forma, levam o povo como antes ele era levado. A reforma, o Martim Lutero foi um dos tantos, vamos dizer assim, que antes e também depois dele se colocaram numa posição bastante perigosa, porque naquele tempo, vamos dizer assim, confrontar o poder era muito perigoso e poderia levar à fogueira. Muitas pessoas foram executadas, condenadas à morte,
E com ela toda a sua família, todos perderam os bens e tudo porque desafiaram esse poder. Hoje, uma das coisas daquele tempo que Martim Lutero destacava muito para que as pessoas não fossem manipuladas era que elas pudessem ler a Bíblia. Hoje é uma facilidade, todos nós podemos comprar Bíblias, ninguém é proibido de ter uma Bíblia. Mas quando nós olhamos se as pessoas realmente leem a Bíblia, que muitas vezes as pessoas se limitam com ler versículos bíblicos, tiram esses versículos de um contexto e aplicam esses versículos como pretexto. Né? Infelizmente. E assim, texto sem contexto vira pretexto. Né? E aí se usa para qualquer coisa. A Bíblia passa a ser assim, manipulada de alguma maneira e nas pregações, muitas vezes, que não é a palavra de Deus, mas é a palavra de alguém que usa a palavra de Deus para um determinado fim. Verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.